Olá, meu nome é Ludmila, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Berlândia. Vou trabalhar com vocês um pouquinho de Geografia do 6º ano do Ensino Fundamental, nível 2. Para isso, nós vamos dar continuidade às aulas e hoje nós vamos ver alguns temas. O primeiro deles, movimentos do planeta. O segundo, padrões climáticos. E o terceiro, as correlações entre o clima, o solo, o relevo e a vegetação. Então vamos iniciar. Primeiro deles, movimentos do planeta. O primeiro movimento que nós vamos ver é a rotação. Queria que vocês olhassem primariamente aqui para esse globo. Esse globo aqui é a representação mais próxima, do fiel que nós temos do planeta. Nós temos a rotação, que é girar em torno de si mesmo. É o movimento do planeta girando em torno do seu próprio eixo, que é isso aqui que nós estamos fazendo agora. Ó. Essa rotação, ela é responsável pelos dias e pelas noites. Por quê? Imagina que esse álcool em gel aqui é o Sol, certo? Então, vou pôr o álcool em gel aqui. Então, imagina que, nós vamos ter, o Brasil aqui, o Sol aqui, certo? Então, aqui é dia. Fiz a rotação, girei. Agora, no Brasil, está contra o Sol, então agora é noite. Acabei de girar, no Brasil de novo ficou dia. Ou seja, um giro em torno do seu próprio eixo, um giro em torno de si mesmo, um movimento de rotação, um giro em torno de si mesmo, é um dia e uma noite. E aí volta para o próximo dia. Ou seja, a rotação é um giro do planeta em torno de si mesmo. Ok? Próximo item que nós temos ali é a translação. A translação é o giro dos planetas em torno do Sol. Todos os planetas do Sistema Solar fazem translação. Eles giram em torno do Sol. Professora, peraí. Rotação é só a Terra? Não. Os planetas, eles fazem ao mesmo tempo a rotação e a translação. Então, eles vão girar em torno de si mesmo e também em torno do Sol. Então, eles vão fazer a rotação e também a translação, ok? Além desses movimentos, nós temos também os movimentos de inclinação do planeta. Desse modo que o planeta está aqui, ele está no chamado equinócio, que é praticamente reto. Professora, mas ele não está reto. Ele está um pouquinho torto. Isso mesmo. O planeta ele tem uma leve inclinação de aproximadamente uns 5 graus, que é considerado quase reto, né? E aí, quando ele está assim, a gente chama de equinócio. Novamente, nosso álcool em gel é o Sol. Então, o Sol está aqui e o planeta está ali. O planeta vai estar recebendo Sol por inteiro, de forma igual. A gente chama de equinócio, o planeta praticamente com seu eixo reto. Ou seja, vai estar recebendo Sol quase por igual, quase que 12 horas de dia e 12 horas de noite. Isso acontece em 2 estações do ano, primavera e outono. Porém, pode acontecer também o solstício, que é o contrário do equinócio, que é quando o planeta fica mais inclinado do que esses 5 graus aqui normal. Então, ele vai inclinar mais. De novo, nosso álcool em gel é o Sol. Se ele inclinar mais para o lado do Sol, a parte mais perto do Sol é verão. A mais longe do Sol, inverno. Portanto, nesse caso aqui, a parte norte está perto do Sol, do álcool em gel. Então, no norte é verão. E no sul, está mais longe do álcool em gel, mais longe do Sol. Então, inverno. Sempre devido ao formato do planeta, se no norte for uma estação do ano, no sul é o contrário. Porque o planeta ele é ovalado, ele é praticamente um geoide, né? Por isso, sempre que para cima da linha do Equador, no hemisfério norte, for um tipo de estação do ano, no hemisfério norte é um, no hemisfério sul é outro, é o contrário. Por quê? Por conta do formato.
Então, se no norte é verão, no sul é inverno. Se no norte é inverno, no sul é verão. Se no norte é primavera, no sul é outono. Se no norte é outono, no sul é primavera. Sempre ao contrário. E lembrando sempre que o outono e a primavera acontecem no equinócio, recebendo o sol por inteiro, praticamente o eixo, né, só com os 5 graus de inclinação. E o verão e o inverno vão acontecer no solstício, quando o planeta estiver inclinado para perto do sol, verão, para longe do sol, inverno, ok? Em cada um dos hemisférios. Então, os responsáveis pelas estações do ano são o equinócio, quando ele está reto, outono e primavera, e os solstícios, inclinado para perto do sol, verão, para longe do sol, inverno, e também responsável pelas estações do ano, a translação. Porque quando ele gira em torno do sol, ele pode ter o afélio e o periélio. O que é isso, professora? Afélio é quando ele está mais longe do sol. Periélio é quando ele passa mais perto do sol. Porque o movimento em torno do sol, ele não é circular. Ele é eclíptico. Ele é mais ou menos ovalado. Então, a parte que ele passa mais perto ou está mais longe do sol. Essa diferença é muito grande? Não, ela é pequena, mas ela existe. Então, quando ele passa ali mais perto do sol, obviamente, né, vai ficar mais quente. Mais longe, vai ficar mais frio. Então, você vai ter ali também uma mudança de estações do ano, né? Porém, tanto a translação quanto a inclinação do planeta, equinócio e solstício, são responsáveis, portanto, pelas estações do ano em conjunto. Enquanto somente o movimento de rotação, o giro em torno de si mesmo, é responsável pelos dias e pelas noites. Ok? Continuando, vou mostrar ali item por item. Aqui nós temos a rotação, o planeta girando em torno de si mesmo, e temos mostrando aqui também o Sol. E ao mesmo tempo da rotação, nós temos solstício, o planeta está inclinado. Então, essa parte está inclinada para o Sol, vai ser verão. Essa contra o Sol, vai ser inverno. Equinócio, como nós mostramos ali no globo, praticamente reto, só esses 5 grauzinhos aqui de inclinação, que é o normal do planeta. Então, quando tiver aqui o Sol, o planeta vai receber o Sol de forma igual por inteiro. Então, isso aqui vai ser o quê? Primavera ou outono. E aqui a translação, que você pode ver que são os planetas girando em torno do Sol. E você pode ver que são aqui movimentos ovalados, né? Que na verdade, como eu falei, são eclípticos. Que passa aqui mais perto do Sol e na verdade vão ter pontos mais longes. O mais perto, periélio, o mais longe, afélio. Também responsável pelas estações do ano. Ok? Vamos agora dar um tópico específico nas estações do ano. Tia, eu aprendi lá do 1º ao 5º aninho que as estações do ano são verão, outono, inverno e primavera. Tá certo? Tá certo. Como que eu aprendi isso? Vamos lembrar. E depois a gente faz umas leves adendos. Primeiro, o verão. O verão, ele é como? Ele é quente, faz calor. E o outono? O outono venta muito, chove. As folhas das árvores caem. De qualquer árvore? Não, das árvores caducifólias. Aquelas que perdem as folhas, né? O inverno faz frio, neva, congela. E a primavera? Ah, na primavera as árvores florescem, né? Fica tudo lindo, florido. Beleza. Mas isso acontece em todo lugar? Por exemplo, a gente que vive aqui em Uberlândia, aqui neva? Não, aqui não neva. As árvores das nossas folhas aqui, elas caem, ficam tudo caidinha? Tudo sequinha? Não, não fica. Professora, mas aqui no verão, que é o final do ano, que é quando eu vou para a praia, às vezes chove. Pois é, em vez de chover no outono, chove no verão. Então, essas estações do ano que você aprendeu de forma, né, definida, com a tia do 1º ao 5º ano lá, elas estão corretas? Estão. Mas elas servem para você na sua localização? Não. Do jeito que a gente aprende padronizado, definidas, elas servem somente para quem mora numa zona temperada. Opa, não entendi. Vamos chegar lá. Primeira coisa, vamos começar daqui.
O planeta, ele pode ser dividido em dois hemisférios, hemisfério norte e sul. A gente tem a linha do Equador, que divide o planeta ao meio. Para cima dela, hemisfério norte, para baixo, hemisfério sul. Como eu expliquei ali a partir do globo agora, é sempre ao contrário, né? Então, vamos falar assim, a estação do ano que estiver no norte, no sul, é o contrário, é o inverso. Então, primeiro item que você tem que lembrar. Segundo, zonas climáticas. Se o Sol está batendo aqui, na linha do Equador, essa linha do Equador, além dela como principal, eu tenho outros paralelos principais. Acima da linha do Equador, que é o 0 grau, que divide o planeta ao meio, em hemisfério norte para cima e sul para baixo, eu tenho para cima o Trópico de Câncer e lá em cima o Círculo Polar Ártico. Lembrando que nós estamos falando em cima e baixo, baseado nesse mapa. Para baixo da linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e lá embaixo, o Círculo Polar Antártico. Então, baseando nesse mapa aqui, entre os trópicos, né, no rumo aqui da linha do Equador, entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio, eu vou ter a zona onde bate o Sol, independente se eu estou no equinócio ou no solstício, porque é o meio. Então, eu chamo essa zona de intertropical. Inter porque está no meio, tropical dos trópicos. Estão no meio dos trópicos, que é onde sempre bate o Sol. Então, sempre vai estar quente. Então, depende se vai ter no solstício, no equinócio. Não, sempre vai estar quente. E a gente que mora em Uberlândia, a gente mora por aqui assim, ó. Portanto, a gente está nessa área de zona intertropical, que sempre está quente. Então, vai ter o inverno aqui, essa época que neva? Não, porque a gente está no rumo que sempre bate sol. Então, não faz diferença. Além disso, nós vamos ter, além da zona intertropical, onde nós estamos, que obviamente é tudo quente, como eu acabei de falar, nós temos aqui, entre um trópico e um círculo polar, nós vamos ter essa zona temperada, que são os únicos locais onde realmente a gente vai ter aquelas 4 estações bem definidas, igual você aprendeu na educação infantil. Então, aqui entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, eu tenho uma zona temperada nessa área, e aqui entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, eu tenho outra zona temperada aqui nessa área. Então, sim, nessa área e nessa área, eu vou ter aquelas 4 estações do ano bem definidas, igual você aprendeu. Na sua área, não, porque aqui bate sol, é sempre quente. E lá em cima e lá embaixo, para cima do Círculo Polar Ártico, para baixo do Círculo Polar Antártico. Aí são zonas polares, é o Polo Norte e o Polo Sul. Vai estar sempre frio, sempre congelado. Por quê? Porque está batendo sol no meio. Independente se o planeta está no equinócio ou no solstício, não pega sol o suficiente. Então, independente disso, vai estar frio, vai estar congelado. Então, nunca vai ter o verão, assim como a gente aqui nunca vai ter o inverno, certo? Então, aquelas estações do ano, elas são só para essas zonas temperadas. Por isso, você não tem o inverno e por isso as zonas polares não têm o verão, ok? E só para deixar claro, gente, quando a gente tem, vamos lá, de novo aqui no globo. Quando a gente tem o planeta inclinado, vamos lembrar que o nosso álcool em gel aqui é o Sol, por mais que ele esteja inclinado, ele nunca vai estar inteiro inclinado para o Sol. Portanto, não tem o verão. Mas ele pode estar de uma maneira que ele está virado para o Sol e girando por conta da rotação, lembra? Que vai ficar 24 horas de dia. Ou, ao contrário, 24 horas de noite. É raro isso acontecer? Não é raro, não. Mas não é sempre. Tá? Então, pode acontecer no movimento de solstício, de inclinação, o polo norte ou o polo sul, em um determinado ponto, ele ficar 24 horas de dia ou 24 horas de noite. Tá? Isso pode acontecer. Para vocês ficarem por dentro disso. Vamos mostrar uma outra imagem que fica melhor para você visualizar. Aqui mostrando as estações do ano nos hemisférios. Então, você vê aqui que o planeta está no solstício, ele está inclinado, e aí com a inclinação dele, o Sol bate mais, nesse caso, no hemisfério sul. Então, nesse caso, a gente está tendo o solstício de verão no hemisfério sul, porque está batendo mais Sol aqui, e inverno no norte, porque está batendo menos Sol lá. E pode acontecer de, mesmo girando, ficar de noite 24 horas no norte, e mesmo girando, ficar 24 horas no hemisfério sul de Sol. Então, eu vou ter
24 horas de noite aqui e 24 horas de sol aqui, ok? Então, só para esclarecer aqui, fica mais claro para você visualizar no desenho. Bom, então explicamos as estações do ano gerais. A partir da localização que você tá, vai ter essa variável, né? Se você estiver na zona temperada, normalizada, ali as 4 estações do ano padrões. Se não, se você estiver numa zona polar, você não vai ter nunca o verão. E se você estiver numa zona intertropical, você nunca vai ter o inverno com neve, nada disso, né? E que sempre hemisfério norte e sul vão ter estações do ano contrárias, ok? Vamos lá, continuando. Aqui a gente tem a interpretação, né? Novamente, aqui ó, o planeta está no equinócio reto e aqui ele mostra também ele inclinado no solstício, né? Então dá para você ver que tanto num quanto no outro bate o sol no meio, certo? Em algumas épocas mais ou menos, né? Na região ali temperada. E nos polos, independente se de um lado ou do outro, pode bater, mas não o suficiente para um verão. E aqui você tem as zonas, né? Então aqui, reto ou inclinado, equinócio ou solstício, o meio, bate sol, tropical. A temperada, se tiver reto, a gente tem outono ou primavera, inclinada. Se tiver a favor do sol, verão, contra o sol, inverno. E polar, que sempre vai estar frio, mas pode acontecer de quando bater sol, fazer 24 horas de dia, e quando não bater sol, 24 horas de noite. Continuando, correlações do clima. Primeira correlação, muita gente confunde tempo e clima. Tempo e clima é a mesma coisa? Não. Tempo é aquele momento, por exemplo, estação momentânea da atmosfera. Agora tá como? Tá chuvoso, tá ensolarado, tá nublado, isso é o tempo. Você assiste todo dia no jornal a previsão do tempo, que muda todo dia. O clima é a observação do tempo ao longo dos anos, ele é uma padronização, ok? Então, é diferente. A gente aqui está estudando o clima e não o tempo que muda todo dia. A relação do clima com o relevo. Quanto mais alto o lugar, mais frio. Tem vários outros pormenores aqui dentro do relevo? Tem, mas a gente está fazendo só um resumo. Então, o básico seria isso, tá? Porque senão aqui seria mais uma aula só sobre isso. O solo. Quando tem chuva, quando não tem, ou quando bate muito vento ou pouco vento, vai variar o solo. Por quê? Porque a quantidade de chuva, de vento, é que vai bater no solo ou na rocha, vai fazer um desgaste. Esse desgaste vai transportar sedimento, pedacinhos, que a gente chama de intemperismo, e que pode fazer um buraquinho ali na rocha, que a gente chama de erosão, que pode deslizar, e se lá embaixo tiver um rio, esses pedacinhos podem cair no rio, que a gente chama de assoreamento, que eu vou explicar mais pra frente. Então, tudo isso aqui pode ser causado a partir do tipo de clima. Vegetações. Cada clima, com suas características, vai ter uma vegetação diferente. Natural, obviamente, né? Então, cacto é de lugar seco. Ah, mas eu queria tanto ver um cacto no Polo Norte. Não vai acontecer. Naturalmente, não tem como, porque ele não é desse tipo de clima. Ah, professora, meu sonho era ver uma mangueira lá no deserto. Não vai ter. Por quê? Porque ela não é uma vegetação desse tipo de clima. Então, cada vegetação, ela precisa de um clima próprio e de um solo próprio. E esse solo, ele é formado pelo clima apropriado, certo? E nós vamos ver, agora para frente, né, as vegetações específicas, dependendo de cada tipo de clima, né, que ela apresenta e que é formado ali por cada tipo de solo que foi apresentado de acordo com a decomposição causada por esse clima. Aqui é o relevo, como eu falei, mesmo que a área seja baixa, na área alta vai ser frio. Quando a gente estuda um pouco, né, de ecologia, de meio ambiente, a gente ouve falar muito em neves eternas. O que é neve eterna? São as neves que ficam congeladas nos picos das montanhas altas. Por quê? Porque a montanha é muito alta e quanto mais alto, mais frio. E aí, quando a montanha é muito alta, no pico, é tão alto que faz tanto frio que a água congela, vira neve. Então, é uma questão que eu posso relacionar para você, o clima
com o relevo. Então, nas altas montanhas, a gente tem um relevo, né, muito alto. E por isso a gente vai ter um clima de altitude, que sempre vai ser um clima muito frio. E no alto, no pico dessas montanhas, no cume dessas montanhas, a gente vai ter as neves eternas. Aqui, a gente tem uma imagem do Grand Canyon nos Estados Unidos, que é uma grande erosão causada principalmente pelo entrosamento, né, pelo adentramento de um rio, que é o Rio Colorado, e obviamente também, né, pela erosão do vento, da chuva, tudo que foi, né, degradando aí, e aí causou esse intemperismo e essa rocha, né, foi sendo degradada e formou essa imensa erosão, esse imenso desgaste. Então aqui a gente tem uma grande expressão de intemperismo e de erosão. Vegetações e as predominâncias, como eu falei, por zonas, certo? Então, zona intertropical, que é a nossa, local mais quente, a gente vai ter floresta tropical e equatorial e savanas. Nas savanas vai entrar o cerrado e a caatinga. Cerrado, nossa vegetação aqui de Uberlândia. Zona temperada, aquela das 4 estações do ano bem definidas, lembra? Acabei de falar, né? Vão entrar a maior parte das vegetações. Floresta temperada e subtropical, floresta de coníferas, que a gente também chama de taiga, né? Ou de pinheiros, o deserto quente, a vegetação mediterrânea e a estepe ou pradarias. E a zona polar, a gente entra com tundra e deserto frio. Alguns pesquisadores sequer mencionam deserto frio, falam só em deserto, e aí no caso é só o deserto quente. Aqui nós temos a vegetação de floresta tropical, tanto a floresta tropical quanto a equatorial de zonas intertropicais, de áreas quentes. Savana, também de áreas quentes. Pode perceber, né, que são árvores tortuosas, porte médio, bem parecida aqui com o nosso cerrado, né, até porque o cerrado, né, tá adentrado em espécies gerais de tipo de savana. Aqui a gente já entra na zona temperada, que é a das 4 estações do ano bem definidas. Aqui, floresta temperada, né? Entre florestas temperada e subtropical. Peguei uma imagem de floresta temperada. Floresta de coníferas, que são as florestas de pinheiros, também chamada de taigas. O deserto quente, essa imagem aqui eu tirei no deserto de Mojave, nos Estados Unidos. Então, realmente é muito seco, quase não tem vegetação. Vegetação que tem essa mais rasteira, mais seca mesmo. Vegetação mediterrânea, onde vão predominar as oliveiras, os pés de azeitona, né? Uma vegetação muito incipiente, quase, né? Que não tem quase em lugar nenhum. Os estepes, né? Também chamados de pradarias, que aqui no Brasil a gente também chama de coxilhas, pampas, ou campanha gaúcha, tem no sul aqui do Brasil, né? Essa área mais de gramínea e também alguns arbustos, algumas árvores baixas. A tundra, que já é de zona polar, que ocorre somente na área de polos, na época do verão, quando o gelo descongela. E aqui o deserto frio, que é a mesma localização da tundra, mas na época de inverno, na época congelada. Então, você pode ver, né, que todas as vegetações elas estão congeladas. A maioria, obviamente, morta, porque foi congelada, mas pode ocorrer de alguma, né, ainda tá viva, sobreviver esse inverno forte. Bom, e finalizando, nós vamos ir para uma questão que nós vamos correlacionar esses 3 temas gerais que nós entramos, né, que particularmente tudo cabe dentro de clima, com ética e cidadania. Vamos fazer uma correlação. Gente, e para fazer aqui uma pergunta e uma correlação final, né? Os professores de história, de português e de geografia estão trabalhando esse mês com vocês o tema central de ética e cidadania. Então, fazendo aqui uma correlação, eu queria perguntar para vocês, em qual zona climática você acha que é a melhor para se viver? A zona intertropical, que é a que você vive? A zona temperada, que é a que tem as 4 estações do ano bem definidas? Ou a zona polar, a fria? Pensa um pouquinho para a gente responder. Vou voltar aqui para te mostrar, para a gente ter uma ideia da sua resposta. Vamos lá. Ó, você acha melhor morar aqui na zona intertropical, que você vai ter floresta tropical e savana, essas 2 vegetações aqui. Você acha melhor morar nas zonas temperadas, das 4 estações do ano bem definidas,
que você vai ter floresta temperada subtropical, floresta de coníferas, deserto quente, vegetação mediterrânea, estepes e pradarias. Lembrando, gente, que isso aqui é predominância. Pode acontecer, professora, de ter um tipo de vegetação desse em outra zona? Claro que pode, tá? Isso aqui é predominância, onde mais tem. Então, eu acho que talvez seja melhor morar na zona intertropical, que é onde tem essas vegetações aqui. Opa, até aqui? Ah, não sei, vamos ver o último? Não, eu acho que talvez seja melhor morar na área de zona polar, mais friozinho e tal, que é onde eu vou ter a tundra e o deserto frio, que são essa e essa vegetação aqui. Pensa, o que você acha? Você acha que é melhor morar onde? Ai, professora, eu não sei. Estou tentando pensar aqui, será que depende da rotação, que é o movimento do planeta em torno dele mesmo em um dia, em 24 horas? Será que depende da translação, que é o movimento em torno do Sol em 365 dias, em um ano? Ai, perfeito em 24, é perfeito em 365 dias? Não, é aproximado, tá? Na verdade, gente, não depende de nada disso. Quando a gente entra aqui na questão de ética e de cidadania, a melhor região para viver vai ser a região que você tiver qualidade de vida. E a região que você estiver mais habituado. Se você mora num iglu e foi criado vivendo lá, você vai se sentir bem lá. Se você mora aqui e foi habituado vivendo aqui, você vai se sentir bem aqui. Se você foi habituado vivendo numa zona temperada, você vai se sentir bem lá. Agora, se você morou a vida toda num deserto e eu te levar para o polo, você não vai se sentir bem. Se você viveu a vida inteira num iglu lá no polo e eu te levar para morar no deserto, você também não vai se sentir bem. Se você morou aqui a vida inteira e eu te levar tanto para o polo, quanto para o temperado, quanto para o deserto, você também não vai se sentir bem. Então, o melhor lugar é o lugar que você está habituado. E, além de tudo, lembrar sempre, com correlação da cidadania e da ética, de ter a ética de respeitar o lugar do próximo. O seu lugar não é melhor nem pior do que o de ninguém. Ele é o seu lugar. E o lugar do outro é o lugar do outro. Lembrando que o ser humano, ele é adaptável. E por ser adaptável, ele se adapta a qualquer ambiente. Portanto, é indiferente em qual zona você vai morar. Eu vou morar na polar, na temperada, na intertropical. É indiferente. Desde que você tenha qualidade de vida. Desde que você tenha a sua cidadania respeitada. Desde que você tenha ética moral de respeitar também a cidadania do outro. Tá bom? Então, lembrando sempre que não existe o melhor e o pior clima, não existe a melhor ou a pior vegetação. Existem locais diferentes e a gente deve sempre preservar o meio ambiente para o nosso bem e para o bem de todos, respeitar o nosso meio ambiente e o meio ambiente do outro, e respeitar a nossa cultura e a cultura do outro. Isso é que é o importante. E viver com qualidade de vida e bem, com respeito, com ética e com cidadania. Ok? Eu desejo a todos, né? Tudo de bom, uma boa semana, tá? Boas aulas. E lembrando a todos de entrar aí no site da prefeitura, no link do Escola em Casa, né? Estudar, pegar com seus professores, né? As matérias também, além das do site, fazer aí as atividades. Vamos seguir com a aula, que essa pandemia, assim como a ética e a cidadania, ela está no mundo inteiro. Ela não escolheu vegetação, ela não escolheu o clima, ela está para todo mundo, mas ela há de acabar.